E aí galera, hoje iremos falar sobre os princípios da química orgânica. É comum, ao ouvirmos a palavra orgânica, já assimilar com ser vivo, algo natural, livre de agrotóxicos, saudável e por aí vai. Porém, dentro da química, essa assimilação é errada, porém apenas nos dias de hoje. Inicialmente, utilizávamos uma distinção na química que se tratava de materiais de origem animal e vegetal e materiais de origem mineral. Após um tempo, em 1777, Bergman traz outra definição, inorgânicos e corpos orgânicos, e só agora as palavras orgânica e inorgânica começam a aparecer. Finalmente, em 1806, Berzelius nos apresenta a química orgânica. Porém, durante todo esse processo, perdurou algo chamado de teoria da força vital, que defendia que apenas seres vivos conseguiam produzir compostos orgânicos. Mas um cara, chamado Wöhler, em 1828, manda uma carta para os cientistas da época com a seguinte afirmação: posso fazer ureia sem a necessidade de rim ou até mesmo um animal, seja homem ou cachorro. Wöhler acabava de produzir ureia, um composto orgânico, a partir do cianato de amônio, um composto inorgânico, e assim acabando com a força e esse movimento que nós estávamos chamando na época de teoria da força vital. Anos depois, em 1859, o cientista chamado Kekulé propõe a definição que até hoje nós vamos utilizar para a química orgânica. Química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do carbono. Além disso, ele também vai definir 3 postulados em relação ao elemento carbono. Primeiro postulado fala o seguinte: o carbono é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações químicas. Já o segundo diz que o carbono possui igualdade em suas valências, então pouco importa em qual das 4 ligações os seus átomos estão, pois essas 4 ligações não possuem diferença entre si. Por exemplo, no composto CH3Cl, se as 4 valências fossem diferentes, deveríamos ter 4 moléculas diferentes para cada posição que o cloro poderia ocupar. Por fim, o terceiro e último postulado traz a capacidade de encadeamento desses carbonos, característica marcante dos compostos orgânicos. Logo, o carbono tem a característica de formar longas cadeias e isso permite que ele tenha uma variedade de compostos muito grande. Os carbonos, por sua vez, têm a capacidade de fazer esse encadeamento através de 3 tipos de ligação: ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Porém, precisamos aprender como desenhar essas ligações. Em cada ponta solta ou encontro de linhas, teremos um carbono. Portanto, se eu quero desenhar um composto de 3 carbonos como o propano, irei desenhar da seguinte maneira, onde podemos observar estes 3 carbonos. Cada linha desenhada se trata de uma ligação. Se temos 2 linhas, se trata de uma ligação dupla. E se temos 3, se trata de uma ligação tripla. Ah, e se lembre, na ligação tripla, a gente sempre vai desenhar essa ligação reta, tá? Então ela sempre vai ser linear. Mas onde estão os hidrogênios ligados aos carbonos? Na fórmula de bastão, zigue-zague ou de traços, 3 maneiras que nós conseguimos chamar, nós simplesmente ocultamos esses hidrogênios. Eles estão lá, mas nós não os desenhamos. Portanto, sempre que você ver uma fórmula de bastão representando alguma molécula, saiba que os hidrogênios ligados aos carbonos, e este detalhe é importante, tá? Apenas os hidrogênios ligados aos carbonos são ocultados, eles vão estar ali, invisíveis quando a gente estiver olhando para essa fórmula de bastão. Para você descobrir quantos hidrogênios estão ligados ao seu carbono, basta contar a quantidade de linhas ligadas a ele. Neste caso, podemos observar que o carbono possui 3 linhas ligadas a ele. Beleza. E o primeiro postulado diz que o carbono é tetravalente, ou seja, ele consegue fazer até 4 ligações químicas. A 4ª ligação do carbono não é mostrada na fórmula do bastão, logo,
Essa ligação é justamente com o hidrogênio que foi ocultado. Podemos dessa maneira descobrir a fórmula molecular de qualquer composto orgânico. Vamos observar o hexano, por exemplo. Se contarmos, teremos 2 pontas soltas e 4 encontros de linha, totalizando 6 carbonos. Os carbonos da ponta possuem apenas uma ligação. Portanto, para completar as 4, teremos mais 3 ligações ocultas de hidrogênio em cada carbono que está nessa ponta da molécula. O segundo carbono possui 2 ligações visíveis, logo faltam mais 2 que serão os hidrogênios e dessa maneira vamos completando as ligações que vão faltar de hidrogênio para cada carbono da nossa estrutura. Vamos analisar agora a molécula de cafeína. Se vocês observarem, ela possui algo de diferente, que são os nitrogênios e oxigênios no meio da sua molécula, e isso tem um porquê. Os únicos elementos que são alterados na fórmula de Bastão são o carbono e o hidrogênio. Os demais elementos, nós simplesmente escrevemos o símbolo dele na estrutura e os ligamos por linhas para demonstrar as ligações que ocorrem. Portanto, vamos contar os carbonos. Nesse caso, temos 3 pontas soltas e 5 encontros de linhas. Portanto, temos 8 carbonos no total. Sabendo onde os carbonos estão, já podemos determinar a quantidade de hidrogênios que estão escondidas na sua estrutura. Para isso, contaremos quantas ligações cada carbono está fazendo e iremos preencher com hidrogênios até completar 4 ligações no total. Dessa maneira, veremos que temos 10 hidrogênios na nossa estrutura. E por fim, podemos definir o restante, já que é muito mais fácil da gente conseguir identificar eles, pois fica apenas o símbolo do seu elemento. Dessa maneira, teremos 4 nitrogênios e 2 oxigênios. Ok, mas como que iremos escrever a fórmula desse composto? A gente tem carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, qual que vai vir primeiro aí? Existe uma regra que a gente vai seguir a partir de agora, que é o seguinte. Primeiro a gente vai colocar o carbono, depois a gente vai colocar o hidrogênio e quaisquer outros elementos que estiverem na estrutura virão em ordem alfabética. Então, a partir do hidrogênio, basta você colocar esses elementos químicos na ordem alfabética e escrevê-los ali. Dessa maneira, para contemplar essa regra, o nitrogênio vai vir primeiro e depois a gente vai colocar a quantidade de oxigênio. Então, como resultado, a gente vai ter a seguinte fórmula molecular: C8H10N4O2, que é a fórmula da cafeína. Compreender os princípios da química orgânica nos permite visualizar diferentes estruturas com outros olhos. Agora que já sabemos decifrá-las, já estamos preparados para mergulhar no mundo da química orgânica. Ficamos por aqui e falou!